Como prometido no vídeo passado, falaremos sobre os tipos de gnósticos cristãos que existiram e que, alguns desses, podem estar existindo ainda hoje. Pois é, existem gnósticos ainda hoje, principalmente por causa dos manuscritos de Nag Hammadi. Para tanto, como sendo este o primeiro vídeo sobre o tema, terei que esclarecer qual era a doutrina gnóstica e qual o método de crescimento que usaram para crescer dentro da comunidade cristã do segundo século. Não abordarei todos os tipos de gnosticismo numa lista, tratarei de cada linha em particular, ou trarei entre 2 ou 3 correntes em cada exposição. O vídeo de hoje nasce de minha pesquisa pessoal. Eu leio os evangelhos gnósticos já faz um tempo. Li também o livro Contra as Heresias, de Irineu de Lyon, que, diga-se de passagem, nada tem de caricatura da fé gnóstica. Percebem-se a cordialidade e a serenidade do bispo ao tratar do assunto, expondo cada doutrina passo a passo. Claro que existem pontos que ele ironiza o gnosticismo. Afinal de contas, expor uma doutrina que diz que o mar foi formado da lágrima da Mãe de Jeová, sem sair do sério, é algo que nem os anjos do céu conseguiriam. Sim, você está ouvindo bem. Eles ensinavam não só que Jeová tinha mãe, mas pai e irmãos também. Segundo a crença gnóstica, Jeová é um arconte, ou seja, um magistrado, um governante dos espíritos inferiores que estariam sendo criados fora do pleroma. O que é pleroma? Segundo eles, é o verdadeiro céu, a casa do Aion Talos, do verdadeiro Deus original, do verdadeiro Alfa, do verdadeiro Todo-Poderoso. Javé é um Deus menor, inferior ao Aion Talos. Ele teria sido gerado por Akamot, um Aion feminino que foi gerada fora do pleroma, por ter sido gerada pela Sofia enquanto esta estava apaixonada. A Sofia tinha sido gerada no pleroma, mas não tinha sido transmitida a ela a capacidade de perceber o Aion Talos. Ela era a única no pleroma que não podia percebê-lo, portanto buscava ver o Aion Talos, perguntava por ele o tempo inteiro, e isso gerou instabilidade no pleroma. Por essa razão, foi retirada do pleroma e lançada na escuridão exterior. Em certo momento, a luz, que é Cristo, foi até ela e separou a paixão e os sentimentos negativos da pessoa dela, o que gerou o nascimento de Akamot, a mãe do demiurgo. A palavra demiurgo significa artífice, construtor do povo. Como ele havia sido gerado por um espírito imperfeito, herdou traços de imperfeição, o que o fez permanecer fora do céu verdadeiro. Akamot deu ao demiurgo uma dimensão para que ele governasse, mantendo-se em segredo e fazendo-o pensar que ele era único. O demiurgo vive num espaço criado por Akamot, sua mãe, e ele próprio decidiu criar seres para governá-los. Então, criou os céus à imagem do pleroma, que ele mesmo nunca havia visto. Mas as lembranças de sua avó, que haviam passado para sua mãe Akamot, também haviam passado para ele. Por isso criou os céus e os anjos à imagem do pleroma. Segundo eles, o demiurgo não sabe da existência da mãe Akamot, nem da existência dos anjos originais do pleroma. Por isso, por causa dessa ignorância, ele se apresenta à humanidade como sendo o único Deus verdadeiro, Jeová. Ele criou a humanidade do lodo, terra misturada com umidade, e soprou nela o espírito da vida. Segundo eles, Jeová é imperfeito e a prova disso é o temperamento volúvel que possui. O Deus verdadeiro não tem ciúmes, raiva nem arrependimentos, dizem eles. Alegam serem cheios do conhecimento, mas não entenderam a graça que Jeová possui em se diminuir, para ser compreendido por nós, seres pequenos e limitados. Não é que ele tenha ciúmes, mas ele desce ao nível humano, como humilde que é, para poder comunicar de maneira eficiente e inteligível as consequências de cada escolha que fazemos. A verdadeira humildade reside em se diminuir até o nível do ouvinte, a quem queremos comunicar, para que este possa da melhor maneira possível compreender e se identificar com a mensagem. Deus quer ser entendido, por isso fala com linguagem humana, que possamos facilmente compreender.
E toda vez que o igualamos a nós, ele faz questão de retrucar: não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Voltemos ao assunto. Jeová, filho de Acamote, se tornou o Pai e Senhor de todos os espíritos e seres que vivem fora do pleroma, com exceção de sua mãe, a quem desconhece. Irmãos, esse tipo de coisa é perfeito para um filme de ficção, um anime místico, um livro de fantasia estilo Harry Potter, Senhor dos Anéis. Mas trazer uma asneira dessas para dentro da fé cristã é loucura. Como Jeová não sabe que tem mãe, e esses humanos sabem? Pense por um minuto, por favor. O ser que está acima de nós, que tem mais poder que nós, que nos criou, não sabe que tem mãe. Mas nós, que somos infinitamente menor, sabemos. Sabemos do pleroma, da existência de todos os éons e suas manifestações, mas o demiurgo que nos criou, não sabe. Segundo eles, existem 3 tipos de espíritos na Terra: os ílicos, os psíquicos e os pneumáticos. Os ílicos são carnais e jamais se salvarão. Os psíquicos são os que precisam se manter em santidade, em obediência para poder se tornarem salvos. Estes são os cristãos convencionais, que vivem a obedecer os mandamentos, pois precisam da obediência para serem salvos. Os pneumáticos são eles, os gnósticos, que não precisam obedecer para serem salvos, eles são salvos por natureza. Segundo eles, os pneumáticos são salvos porque foram originados, soprados, dos elementos de luz e como são da luz, seu destino é a luz. Preciso salientar que essa é a doutrina básica do gnosticismo tradicional. Existem outras correntes levemente modificadas, que citaremos no decorrer dessa breve série sobre o gnosticismo. Para se aprofundar mais no assunto, indico o já citado Livro contra as Heresias de Irineu de Lyon, bispo do II século. Irineu chegou a ver Policarpo pregar, quando era criança. Policarpo foi discípulo do apóstolo João, que andou com Jesus. E qual a apostolicidade de Valentim, Marcião, Simão o Mago e Cerinto? Algum gnóstico moderno pode estar assistindo e se perguntando: o que isso importa? Por que tem que ter ligação com os apóstolos? Vou exemplificar da seguinte maneira. Imagine que eu decida escrever a história de Gengis Khan. E escreva uma versão totalmente estranha já contada, não só pela arqueologia, mas pelos registros históricos e devidamente comprovados, alegando que o próprio Gengis apareceu para mim e me revelou sua verdadeira história. Do que você me chamaria? Mas não é exatamente isso que os gnósticos fizeram. Escreveram livros em nome de Pedro, Paulo, Maria Madalena, Tomé e até mesmo Judas Iscariotes. Contrariando todo achado arqueológico sobre Cristo, todo documento antigo, em nome de uma suposta revelação interior sobre a verdade? Temos mais de 5.000 cópias do Novo Testamento, dos primeiros séculos, em diversos idiomas. Nossa fé é citada por historiadores e poetas não cristãos, dos primeiros séculos, antes de Constantino. Existem evidências arqueológicas sobre os apóstolos e a Igreja, espalhadas pelo Oriente e Europa do primeiro século, mas tudo isso está errado segundo vocês. Fazendo minha pesquisa sobre gnosticismo, encontrei uma gnóstica da atualidade, ruiva, culta, educada, está aqui no YouTube, defendendo a fé gnóstica. Em sua explanação ela diz: o gnóstico acreditava que o Deus do Velho Testamento é um Deus mau e criou um mundo mau. Não, o gnosticismo não é só isso. E cita alguns conceitos filosóficos bonitinhos, para amenizar o peso da afirmação. A questão, amiga, é que para nós cristãos verdadeiros, Jeová é Jesus encarnado. Preferimos acreditar no que o próprio Jesus disse sobre si mesmo. Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Porque eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua.
Compare com Filipenses 2:6-11. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em João 8:58 Jesus disse: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Nessa frase Yeshua usa o nome do Deus de Israel, quando diz, eu sou, e os seus ouvintes reconhecem isso e pegam em pedras para apedrejá-lo. O próprio nome Yeshua vem da língua hebraica, e quer dizer Yahvé salva. O Messias, Cristo na língua grega, é a salvação prometida por Jeová, como ele próprio se coloca. Querer remover Jesus do contexto judaico é destruir toda a arqueologia bíblica encontrada até hoje. É o mesmo grau de insanidade proposta por mim na invenção de uma nova história de Gengis Khan. Jesus foi uma pessoa histórica, nasceu de mulher, cresceu como qualquer criança, foi rodeado de testemunhas oculares, e negar isso em nome de uma ficção é loucura. Passemos adiante. Mas e a cristocentricidade dessa seita? Como eles viam Jesus? Como o enviado do Aion Telos, como o mero mensageiro dele, enviado para nos notificar de todas essas verdades outras. A salvação não reside em Jesus, reside no conhecimento ensinado por ele. Esse conhecimento desperta os pneumáticos e os psíquicos, e os eleva de grau em grau até um dia poder habitar no pleroma. Uma corrente do gnosticismo diz que Jeová tenta nos impedir de chegar à plenitude, para que sempre fiquemos debaixo do seu domínio. Eles ainda ensinavam que, como eleitos que eram, mediante a natureza pneumática, nada os poderia corromper, tal qual o ouro lançado na lama não pode corromper sua natureza. Quem é de cima, diziam eles, pode usufruir de tudo que a matéria produz, pois já está determinado sua ascensão. Pensando assim, eles se metiam em todo tipo de festas e orgias, comiam do sacrifício aos ídolos, participavam das comemorações pagãs e recusavam a santidade, alegando que esta era somente para os psíquicos. Irineu esclarece que ficou sabendo disso por causa de algumas irmãs que haviam recebido o gnosticismo como cristianismo, mas ao ouvirem a verdade, abandonaram seu antigo caminho. Segundo elas, muitas irmãs eram seduzidas a ter relações com esses homens. Muitas delas abandonaram seus maridos para viver maritalmente com gnósticos, sem nenhum pudor. Dependendo da corrente filosófica a que pertencesse, era incentivado o celibato. Uns defendiam a promiscuidade, outros o celibato e o rompimento total com os prazeres da carne. A prática gnóstica não era e não é uniforme como muitos pensam. Eles ensinavam escondidos, sempre para pequenos grupos em locais reservados. Só podia participar quem pagava uma pequena fortuna, fosse cristão ou não. Os gnósticos eram eruditos, filósofos da alta sociedade, e seu evangelho floresceu lá, entre os ricos e de posição elevada. Talvez seja por isso que eles rejeitaram o verdadeiro evangelho, que era pregado pela classe operária. Afinal de contas, o que um analfabeto tem a nos ensinar? Pensavam eles. Todo ensino, portanto, era pago. Só recebia iluminação quem pagava por isso. Seus livros são dotados de simbolismos e linguagens completamente abstrusa, justamente para parecer esconder alguma mensagem oculta. Lendo os evangelhos gnósticos, não poucas vezes, quase fritei meu cérebro, tentando dar significado a frases completamente sem sentido. Ao ler esses textos, as pessoas ficavam com dúvidas, aliás eram feitos para isso mesmo, e eles se apresentavam como aqueles que sabiam o verdadeiro sentido daquelas linhas. Estamos falando de uma época em que nem toda a comunidade cristã possuía o Novo Testamento completo. De repente, aparece o Evangelho segundo Maria Madalena. O Evangelho de Tomé. Opa, esse ainda não conhecia. Vamos ler. Imagine o entusiasmo das pessoas ao ter nas mãos o Apocalipse de Pedro. Se hoje em dia, mesmo já sabendo que são falsos,
Ainda sentimos entusiasmo ao cogitar a possibilidade de algum deles ser real. Imagine no século II, que as pessoas sabiam que havia os evangelhos, mas a maioria nunca havia sequer lido um deles. Foi um prato cheio para os gnósticos. A igreja não tinha um cânon definido, nem todas as congregações tinham todos os evangelhos, não tinham como se defender dessa heresia, exceto pela sucessão apostólica. Daí surgem os defensores da fé, os bispos que vinham dessa sucessão, começaram a atacar a fé gnóstica, e um dos meios usados foi, proibindo a igreja de se reunir sem a presença do pastor. Toda reunião sem a presença do bispo era vista como perigosa, pois poderia haver entre os irmãos algum gnóstico que, se aproveitando da ausência do pastor, poderia introduzir a heresia na comunidade. Como de fato acontecia inúmeras vezes. Clemente Romano, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna abordam esse tema em todas as suas cartas. Toda reunião fora da presença do bispo é ilegítima. Hoje, ao ler a patrística, muitos líderes religiosos pensam que é proibido um culto sem a presença do pastor. Pensam que essa regra foi estabelecida no passado, pensando na pessoa do pastor, na importância dele como sacerdote mediador. Mas, na verdade, tem a ver com a invasão do gnosticismo na igreja. A igreja passou mais de 200 anos combatendo o gnosticismo. Outra marca gnóstica é o fato de que eles repudiavam o martírio. Segundo Heraclião, o martírio pertencia aos crentes psíquicos, ou seja, a classe inferior que precisavam viver em santidade para serem salvos. Os crentes pneumáticos, ou seja, espirituais, portadores da natureza divina, não precisavam do martírio, podendo até negar a fé em Jesus diante dos governantes para salvar suas vidas. Isso torna algo muito difícil, encontrar um gnóstico entre os mártires. Valentim chega a zombar dos primeiros mártires, inclusive do apóstolo Pedro. Clemente de Alexandria também foi obrigado a expor o gnosticismo em seu livro Stromata IV, 84. Ao ler o Evangelho da Verdade, livro gnóstico encontrado em Nag Hammadi, atribuído a Valentim, fiquei maravilhado com o tanto de afirmações verdadeiras que pude encontrar. Sim, irmãos, nem toda afirmação gnóstica é falsa. Existe verdade em seus enunciados. Porém, entre a doçura está o fel, entre as verdades encontrei afirmações perigosíssimas. Entendi o porquê a igreja ficou tão encantada com a pregação gnóstica. Ao ler os textos, pensamos que estão falando de Adonai, mas quando vamos ver o que significa os éons, a Sofia, a Camote e o Demiurgo, ficamos com essa linha teológica estranha e infernal. Com certeza é outro evangelho. Tem acertos? Sim. Se só falassem mentiras, quem acreditaria? Heresia é uma verdade misturada com mentiras. Lembra do diabo tentando Yeshua? Ele usou o quê? Mas deu que sentido? Alterar a verdade é missão do diabo. Se está gostando do vídeo, por favor se inscreva no canal, é de graça. Curta o vídeo e comente para eu saber que fui útil à sua vida espiritual. Não custa nada a você, mas para mim é um presente. Obrigado pelo incentivo. Deus te abençoe. Tendo contextualizado o gnosticismo cristão, passemos a expor suas categorias. Não mencionarei todas nesse vídeo. Em cada produção mencionarei 2 ou mais correntes gnósticas. Nunca em ordem cronológica. Será apenas um relato a nível de curiosidade bíblica. Começarei pelos cainitas, uma corrente gnóstica que reverenciava Caim, o filho de Adão que matou o irmão Abel. Segundo os cainitas, Caim foi a primeira vítima do Demiurgo, o Deus imperfeito que criou a matéria. Esse Demiurgo é Jeová, como já falamos aqui. Eles veneravam todas as pessoas rebeldes mencionadas na Bíblia. Segundo se pensava, se o Demiurgo é mau, tudo a que ele atacou deveria ser bom. Eram cristãos que rechaçavam o Deus do Velho Testamento. Chega a ser bizarro chamá-los de cristãos. Só eu sinto esse nó na garganta ao chamá-los assim? Você sente esse mesmo pesar que eu? Teologia da prosperidade e evangelho cult é coisa pouca perto desse aqui. O Nimrod, Esaú, Caim, Judas Iscariotes, todos são venerados por essa seita miserável. Inclusive, o Evangelho segundo Judas Iscariotes foi confeccionado por esta seita,
os cainitas. Agora veja, a palavra Satanás significa opositor. Um evangelho que se opõe ao Deus da Bíblia vem de quem? Seguindo essa linha de se opor ao demiurgo, o criador da matéria, surge os gnósticos ofitas. Eles davam muita importância à serpente do Gênesis. Segundo eles, ela era portadora do conhecimento do bem e do mal. Foi graças a ela que a humanidade pôde evoluir. Sem a ação dela, todos estariam sob poder completo do demiurgo. Eles veneravam tanto ela, como todos os inimigos de Jeová. Se Jeová deseja nos prender na matéria, se ele é malvado, todos que se opuseram a ele são heróis. Essa corrente nasceu na Síria e migrou para o Egito. É lamentável como muita gente pôde acreditar nessas coisas. Se cumpre neles a operação do erro, mencionada por Paulo em 2 Tessalonicenses 2:11 e 12. Reverenciar a serpente do Gênesis, como ajudadora da humanidade é tenso. Ser gratos a ela, admirá-la e prestar-lhe homenagens, é absurdo. É graças a essas correntes alienadas que não temos um gnosticismo coeso. Nem todos os gnósticos seguiam essa filosofia. Gnosticismo, a meu ver, é uma bolha que possui vários subgêneros dentro. Muito parecido com o protestantismo atual. Não dá para julgar o protestantismo usando somente as afirmações do adventismo ou do calvinismo. A bolha protestante é grande, tem os arminianos, pentecostais, TJs, batistas, presbiterianos, quakers, anglicanos, dentre outros. Não dá para dizer que o protestante crê nisso ou naquilo, tomando como fonte uma dessas correntes, sem levar em conta as demais. Protestantismo não é um movimento simples. O gnosticismo também não. Mas tanto em um como no outro, existe uma base bem estabelecida e é nela que construímos todo o resto. Algumas posturas gnósticas são bem parecidas com o que eu falo aqui no canal. Mas como demonstrado, claramente eu não sou um gnóstico. Terminarei com a parte das Escrituras que diz: sem santidade ninguém verá Adonai. Te espero no próximo encontro. Deus nos abençoe. Até breve. Shalom.